Você já se assustou com o jeito explosivo do seu filho e pensou: Meu Deus, será que ele é agressivo demais? Calma, mãe. Hoje você vai aprender que ser menino é diferente e que a agressividade pode sim ser uma força a ser lapidada. Olá, seja bem-vindo ao canal Criando Vencedores. Eu me chamo Thaisa Calegário e esse é o episódio 6 da nossa série. Hoje o nosso tema é agressividade. Se nós iniciarmos esse assunto pelo aspecto espiritual ou pelas histórias bíblicas que nós conhecemos, nós vamos ver que em muitos momentos uma certa força, energia e agressividades foram necessárias para o cumprimento do propósito de Deus, para a defesa e para muitas outras conquistas do povo de Deus. Então, será que essa característica é assim tão negativa quanto a gente pensa? Eu estou aqui para te ajudar a pensar um pouco mais sobre isso e para te trazer alguns fatos que são exclusivos dos meninos. Uma psicóloga chamada Janet Lever passou um ano analisando as interações no playground de uma escola de ensino infantil. Sabe o que ela descobriu? Que os meninos têm 20 vezes mais chances de se envolver em agressões físicas do que as meninas. Só que a próxima descoberta é ainda mais interessante. Na maioria das vezes, os meninos que brigam entre si depois têm a amizade fortalecida. Eles se tornam muito mais amigos do que antes da briga. Outro fato interessante é que exatamente os mesmos dados foram observados também em primatas. Uma chance maior de briga entre os machos de 20 vezes e também maior interação entre eles após as brigas. Outra pesquisa apontou que meninos que conseguem reagir às provocações de um valentão, por exemplo, ou de alguém que pratica bullying, seja em defesa própria ou em defesa de amigos ou vulneráveis, têm um forte aumento na autoestima, maior prestígio entre os colegas e sentimento de força e de justiça interior. Eu sei que nós vivemos um tempo onde as coisas estão muito extremas, né? Quando você ouve a palavra agressividade, automaticamente nós associamos a coisas ruins, a atos ruins, que a agressividade não se justifica. Eu vejo uma linha muito forte ensinando as crianças a nunca agredirem, nunca partirem para agressão. E assim como tudo na vida, nós precisamos de ponderação e discernimento da parte de Deus. Eu, sinceramente, não acredito que nada exista dentro de nós, seja inerente da nossa natureza, que não tenha serventia. E a agressividade é uma delas, o medo é uma delas, a ansiedade é uma delas. Tudo isso existe dentro de nós com algum propósito. E a questão é usar com o propósito correto. O medo, por exemplo. Ai, não, Thaisa, medo não tem nenhuma serventia. Será? Você tem medo de atravessar uma rua movimentada. Esse medo está cooperando para a sua vida. Você ficou ansioso com alguma possibilidade. Talvez seja o momento de você parar e olhar as alternativas e optar por alguma das soluções que você conseguir identificar. E não ficar apenas apático sentindo a ansiedade. Assim também, no meu ver, é a agressividade. Se ela for utilizada da forma correta, ela tem serventia e tem valor. Um exemplo desses extremismos são o que a gente encontra hoje entre os jovens. É muito difícil você encontrar um jovem, um adolescente com senso de justiça, que tenha coragem suficiente para defender os mais fracos, para encarar um valentão que está fazendo bullying em defesa de outra pessoa. É muito raro, mas o que é muito comum? É muito comum vermos os extremos. Ou jovens que praticam bullying, que são extremamente agressivos, que não canalizam e orientam essa agressividade para o bem, ou do outro lado, jovens apáticos, mornos, muitas vezes depressivos, por conta dessa falta de aplicação correta da agressividade inata que os meninos carregam, muito maior do que as meninas, justamente pelo senso de proteção, de cuidado, de provisão. E olha só, atualmente ainda tem um outro agravante, né? Com todo o movimento que nós vemos em torno das causas feministas, acontece que os meninos muitas vezes estão em uma situação onde eles sentem vergonha de serem homens, se eles não forem bem direcionados. É como se eles tivessem que se desculpar por terem nascido homens. Quem nunca viu aquele meme, né, de um ator que, ai, nós somos homens, somos héteros, somos brancos. Enfim, toda aquela narrativa pedindo desculpa por ser quem é.
E se não estivermos muito atentas, são essas as pressões e influências que eles estão recebendo na escola, na mídia, por onde quer que eles andam. E qual que é o nosso papel? O nosso papel é reforçar a importância dele ser quem ele é. Você é homem, meu filho, você tem esse ímpeto dentro de você. Deus colocou esse ímpeto dentro de você para você usar para o bem. Uma pesquisadora, Julie Collins, tem um bordão que eu acho maravilhoso. Ela fala o seguinte: não tente transformar um menino agressivo em um menino bonzinho. Isso não vai dar certo. Em vez disso, consagre ele um cavalheiro. Os homens que carregam uma agressividade forte dentro deles têm geralmente um forte instinto também de liderança. Então, nós precisamos trabalhar essa agressividade para consagrá-los cavalheiros. Filho, Deus colocou toda essa força, todo esse ímpeto dentro de você para você usar para o bem, para você ser um cavalheiro, para você ser um líder. E um líder precisa saber usar tudo isso para proteger as pessoas ao seu redor, para defender os mais fracos, para proteger a si mesmo, para ser um cavalheiro. Outra forma de observar esse instinto natural é a tendência que os meninos têm desde muito cedo, sendo estimulados ou não, a gostar de histórias mais agressivas, com muita ação, com muitos acontecimentos, e bateu, e levou, e não sei o quê, não sei o quê. Aproveita essa predisposição deles para trabalhar histórias de valentes de Deus que usavam tudo isso que eles carregam dentro deles para o bem. Nós temos muitas histórias na Bíblia sobre isso, sobre homens que usaram todo o seu potencial masculino, inclusive a agressividade, para cumprir o chamado de Deus, para ser grandes valentes. Não tem como a gente falar sobre esse assunto e não se lembrar de Davi, que foi um grande homem de Deus, que usou ainda muito novo, muita coragem e muita agressividade. Ele precisou de muita agressividade para ir lá enfrentar um gigante, pegar a espada e passar no pescoço dele. E às vezes a gente quer esconder esses detalhes, né? Eu já passei por isso, de querer esconder essa parte de que ele passou uma espada no pescoço do gigante. Mas tudo tem um propósito. Naquele contexto, fazia muita diferença. Então nós precisamos também confiar que vamos fazer um bom trabalho na interpretação de cada história. Tem as histórias do rei Arthur, Robin Hood, que ele lutava em prol da justiça, em prol dos pobres, contra as pessoas que estavam fazendo maldades, contra os amigos, contra os injustiçados. A própria palavra diz que nós devemos cuidar dos órfãos, das viúvas, enfim, muito mais do que pedir para que ele não use o que ele tem e renegue o que ele carrega, nós precisamos ensiná-los a usar da maneira correta para o bem. Por outro lado, nós também vemos o outro extremo. Às vezes, não necessariamente porque foram reprimidos, mas alguns meninos precisam de certo estímulo para conseguir aflorar sua autoestima. Não tem um menino que consiga reagir, ser enérgico, se a autoestima dele é muito baixa. E naquele livro que eu já mostrei para vocês algumas vezes, Gênero Importa, que é inclusive da onde eu tiro várias histórias e referências que eu trago aqui para vocês nessa série, tem a história de um menino chamado Jeffrey. Ele tinha 14 anos e ele já estava com depressão, tomando remédios para déficit de atenção. Super apático. Apático na escola, apático em casa, só queria ficar isolado, não queria fazer nada, sem força, sem energia para nada. Na tentativa de ajudar ele mora nos Estados Unidos, na tentativa de ajudar ele, o pai dele reservou um programa de excursão e caça na África, para ele passar as férias lá. E ele foi. Quando chegou lá, ele sentiu uma liberdade, uma relação diferente de julgamento daquelas pessoas que ele tinha aonde ele morava, na sociedade que ele estava inserido. Imagina, a África, Estados Unidos, uma cultura muito diferente. E as pessoas também acharam ele diferente da postura da maioria dos americanos que iam lá fazer aquela excursão. E ele se sentiu tão à vontade que ele quis realmente aprender o método de caça daquele povo. Eles deram risada porque, né, era uma caça com lança, com arpão, e ele é pesado. E ele é um menino de 14 anos e tal, precisava de muita experiência, mas eles não desencorajaram ele. Falaram: não, tudo bem, a gente vai te ensinar e você tenta. E depois de 1 hora,
aprendendo a técnica, ele disse que estava preparado e realmente saiu para caçar e conseguiu, com um arpão, acertar um pássaro que estava a mais de 30 metros dele. Esse evento despertou a agressividade necessária do Jeffrey. E o que aconteceu com ele? A autoestima e a visão de si mesmo mudou a partir desse episódio. O que eu estou querendo te dizer trazendo essa história aqui? Se o que você vê é totalmente o oposto, se você vê um menino totalmente apático, que nunca se defende, que constantemente está sofrendo bullying, sofrendo ataques, isso está mexendo diretamente com a autoestima dele. Um menino de zero agressividade é um menino com a autoestima também muito baixa, porque ele não se sente capaz para enfrentar os desafios que vão acontecer, que vão chegar na vida dele. Quantos valentões ele vai enfrentar durante o decorrer da vida dele? Então toma cuidado para não ser aquela mãe que reprime qualquer tipo de violência. Eu vou te dar um exemplo simples. O quanto os meninos gostam de brincar de lutinha com o papai. Eles amam isso. De vez em quando um sai chorando, de vez em quando o papai errou a mão, mas eles se sentem homens fazendo isso. Isso trabalha, inclusive, se bem direcionado com o pai, se o pai sabe impor os limites, falar aqui você está passando, aqui você está indo além. Isso é um ótimo treinamento para o filho. Então não reprima esse tipo de atitude. Outra coisa que eu não sou a favor. Filho, nunca revide nada que fizerem com você. Sempre opte pela paz. Olha, eu sempre ensino os meus filhos a tentarem diplomaticamente resolver qualquer situação. Conversa, explica, dá mais uma chance, fala com autoridade, não faça mais isso. Se a situação se repete, o meu conselho é, filho, junta toda a sua força e em um só golpe resolve esse problema. Você pode me achar aqui super extremista. Você pode falar assim, nossa, Thaisa, eu não concordo, não é violência que resolve. Eu sei, na verdade, eu tenho 2 filhos, conheço eles muito bem. Um deles, que é o mais velho, eu preciso ensinar isso. E eu sei que isso trata diretamente a autoestima dele. Que uma vez que ele colocou isso em prática, só foi necessário uma única vez. Ele nunca mais sofreu aquele tipo de problema. E ele tem uma autoestima muito mais fortalecida por causa disso. Ele sabe que ele tem força suficiente para resolver as suas questões. E eu não me arrependo de ter ensinado isso. Inclusive com todo amor a outra criança que está ali do outro lado. Porque se fosse o meu filho fazendo bullying, eu gostaria que ele recebesse a experiência de saber que tudo o que a gente planta, a gente colhe. Tudo que vai e volta. Então, sim, neste caso, reconhecendo esse tipo de temperamento do meu filho, eu trato dessa maneira. Porém, eu tenho outro que é uma faísca, que qualquer coisa ele quer o quê? Partir para a violência. E aí sim eu trabalho justamente o sentido oposto com ele. Eu trabalho que tudo isso que ele carrega dentro dele foi Deus que colocou, mas ele é um herói. Assim como os heróis usam para fazer o bem, para proteger os mais fracos, é isso que ele tem que fazer. E no caso dele, eu estimulo o quê? O autocontrole, e não mais agressividade, porque ele já tem de sobra. Então, cabe a você ter esse entendimento sobre a personalidade do seu filho e, principalmente, pedir direção de Deus, pedir sabedoria para guiar o seu filho naquilo que ele precisa ser treinado. O que a gente vê hoje por aí, gente? A mulher andando na rua com o namorado. Chega o assaltante, o namorado sai correndo. É esse tipo de homem que a gente quer criar? Ou então tá passando, tá vendo um fraco sendo agredido. Gente, a gente vê mulheres sendo agredidas na rua e ninguém chega para ajudar. Ai, ai não, mas é perigoso. É esse tipo de caráter que nós queremos? Se fosse você, você ia querer que te ajudasse? Nós devemos ter muito cuidado para não estar criando covardes. A agressividade tem a sua função, principalmente nos homens, e é por isso que eles têm mais. Até Jesus, o nosso maior modelo, teve seu momento que ele ficou agressivo, saiu virando as mesas do cambista, mandou todo mundo para longe dali. Por quê? Porque ele ficou indignado com aquela situação, porque ele não compactua com aquilo. Essa é a postura de um homem. Não estou dizendo que a postura de um homem sai virando mesa por aí, mas a postura de um homem
É se indignar com certas situações, não compactuar com aquilo, sair em defesa dos que precisam. Meu objetivo principal nesse episódio é te mostrar que eles são naturalmente diferentes de nós, que eles têm naturalmente uma agressividade muito maior do que as mulheres. As mulheres, pelo contrário, elas têm uma persuasão verbal muito maior. E diferente dos meninos que, mesmo depois de brigarem, voltam a ser amigos e se resolvem, são mais amigos do que antes. Para as mulheres, uma vez que acontece uma briga, para ela superar aquele ressentimento é muito maior. Então, eles são sim muito diferentes de nós. E nós devemos ter muito cuidado, porque na percepção feminina, até mesmo esse caso do Jeffrey de matar um pássaro, meu Deus, incentivar um jovem a matar um animal com as próprias mãos, né? Pode ser muito perturbador para nós. Eu falo por mim, assim, jamais eu iria querer fazer uma coisa dessa. Mas nós temos que entender que nós estamos criando homens. E homens de valor, e homens fortes, e homens vencedores, que nós precisamos entender sobre eles, sobre o desenvolvimento deles, sobre as características deles, porque senão nós vamos estar criando mais daquilo que hoje em dia nós estamos mais perplexos de ver. Homens fracos, homens afeminados, homens sem força, sem vontade. Não é nada disso que nós estamos fazendo aqui, certo? Nós estamos criando vencedores e não estamos sozinha. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Eu, particularmente, estou amando fazer. Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, encaminha esse vídeo para uma mãe que está com um filho aí sofrendo com muita agressividade ou o oposto, com muita apatia. E fica por aqui, porque ainda faltam 4 episódios de Ser Menina Diferente. Se você não viu os outros, eu vou deixar aqui no próximo vídeo. Também tem um playlist especial só dessa série aqui no canal. Te vejo na próxima.